Fala pessoal, tudo bem? Hoje, dia 9/2, começando mais um projeto, um marco histórico pra gente, né, Alexandre? Que estamos tocando esse novo projeto de começar um podcast com um tema sobre finanças, educação financeira junto com vocês. E vamos falar de uma forma ampla, trazendo conhecimento, elevando a perspectiva sobre planejamento financeiro. Então hoje a gente começa com o guia financeiro, trazendo o convidado aqui, o José Leão Portela, né? E ao meu lado eu tenho aqui o Alexandre, que vai participar da bancada conosco hoje. E se quiser falar um pouquinho, Alexandre. Vamos lá, satisfação começar esse projeto, levar informação para o público, né? A gente que atua aí na linha de frente com investimentos, a gente vê muitas dúvidas, às vezes as pessoas acham que é algo muito distante da realidade delas. Então a ideia é a gente agregar valor, levar informação, aproveitar a grande bagagem aí que o Portela, nosso convidado especial hoje, tem para trazer tanto para a gente como para o nosso público aqui. Vamos em frente, mais um projeto, João. Eu acho que essa data é importante para a gente ter essa referência de tudo que a gente pode levar de informação para o nosso público. Isso aí. Meu nome é João Pedro e estamos começando hoje aqui o Guia Financeiro com o convidado José Leão Portela. Ele que tem uma baita bagagem, toca ali um grupo, né, como CEO, o Grupo Tutors Participações, uma marca muito reconhecida aqui no estado de Mato Grosso. E José, se quiser se apresentar ali como um todo, pessoal. Legal, João Pedro. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Alexandre, pela participação. Ficamos lisonjeados e honrados em poder fazer essa primeira participação. Acho que esse embrião que nasceu do Guia Financeiro é justamente entender a dor do investidor, a dor das pessoas em fazer o projeto de independência financeira. Então, se o que eu puder contribuir aí um pouquinho na ajuda dessa caminhada, já nos ajuda também a poder plantar uma sementinha de mudança nesse mundo. Obrigado aí por poder participar. Com certeza. E você que já está no mercado financeiro há bastante tempo, né? Se quiser contar um pouquinho da sua história para o pessoal sobre o mercado financeiro, como veio, como você começou tudo isso, isso é interessante compartilhar com eles. Legal, João Pedro. Assim, eu falo que eu não sei fazer outra coisa na vida, só fizemos isso. Então, tem 14 anos. Estamos aí através do mercado, praticamente entendendo de bolsa, entendendo que desenvolvimento de investimentos em renda variável, em ações. E ao longo do tempo nós fomos entendendo que a vida não é só isso, né? A própria maturidade, você vai crescendo, vai entendendo que existem outros desafios que o próprio ser humano vai vivendo. Então, desde mudança de locais, de criação de família, construção de família, né? Mudança de filial, de cidade, aumento de sociedade. Então, a gente foi vivendo essas fases, fomos entendendo um pouquinho o desafio que o ser humano vai passando. Então, nesses 14 anos, a gente pôde fazer desde atuar na área de investimentos, propriamente dito, seguros, atuamos na área de consórcio, na área de investimentos internacional, a gente foi muito próximo ao produtor rural também, e um pouquinho dessas dores que a gente foi resolvendo, a gente foi construindo hoje a Tutors Participações, né? Então, hoje a gente toca a Tutors muito voltado a esse objetivo que é a independência financeira dos clientes. Então, nossa experiência, nossa vida está nessa jornada. Pô, que legal. E qual que é a sua história ali no planejamento financeiro junto com o cliente? Trabalhar isso com ele, o que que você leva para ele ali como um todo, pessoalmente, né? Legal, João. Imagina assim, em 2009 a gente tinha recém saído da crise de 2008, a gente estava ali, o Brasil estava tomando uma nova característica de país, as taxas de juros estavam caindo, né? Uma queda desde 2002. E existia uma pujança econômica maior e uma crença de um futuro melhor, né? E a partir de 2009, 2010, o mercado mundial começou a dar uma derrapada. E em 2011 a gente começou a sentir os clientes um pouco mais preocupados com essa mudança econômica do país. E a partir de 2012 a taxa de juros veio bater perto de 7,25 e logo se acelerou rapidamente. A partir de 2013 a taxa de juros começou a inverter, o processo inflacionário começou a aumentar, a pressão internacional. E a gente começou a perceber que o investidor ele estava buscando mais do que somente um profissional que apoiasse ele nas decisões de investimentos, mas alguém que ajudasse ele a construir o processo de aposentadoria, né?
Então, ali a gente entendeu que tinha uma dor latente do investidor, que era ter alguma coisa que compôsse a vida dele. E aí a gente foi estudar e foi buscar primeiro o que tinha no mercado de melhor, na parte de certificação, que certificasse esse tipo de conhecimento, e aí a gente procurou o CFP, na época ainda era IBCPF, Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, hoje chama Planejar, e em 2012 a gente fez o exame e fomos certificados. E a partir dali a gente começou essa caminhada de entender as dores dos clientes, entender as dores do mercado e podendo apoiar nesse desenvolvimento e no planejamento de longevidade. Então, e de lá para cá, a gente viveu um ano abrupto que foi 2014-15, que foi um ano de inflação alta, de desemprego alto, de negação mesmo com o crescimento do país. E logo em 2016, com o impeachment, veio aí o Temer, suas reformas administrativas, né, reforma da Previdência, que as pessoas começaram a entender, opa, quantos anos que eu vou me aposentar? E eu preciso de um planejamento. E ali começou as pessoas a ter um pouco mais de clareza, porque o que é um planejamento financeiro? Quais são os processos, os passos? As pessoas não tinham noção. E a partir daí começou a dor. Cara, eu preciso me aposentar. Quantos anos? Era 60, 65? Hoje, quantos anos a gente vai se aposentar? 70? Ninguém sabe. 80? 90? Estava vendo um estudo, né? Quando nossos pais nasceram, a expectativa de vida média era perto de 60, 65 anos. A gente nasceu era 75, 79. E agora, quem nasce? Com a expectativa de vida média? Até quantos anos nós vamos ver? Então, quem planejava aposentar aos 60, 65 e vive até os 120, de onde vai tirar a renda? Com quantos anos você consegue hoje, se você parar de trabalhar, sobreviver? Agora imagine aos 65 ou 70. Tu vive mais 30, vive 40. Então, essas perguntas a gente foi ajudando o cliente a construir um mapa para apoiá-lo nessas decisões. E é impressionante pensar que a pessoa vai trabalhar até os 60, né? E o patrimônio em si como um todo gerar renda constante para ela até os 100, 120, dependendo do quanto ela for viver ali, né? E você comentou ali sobre o CFP, né? Que você tirou a certificação, foi evoluindo ali. O que seria essa certificação, Portela? Bom, João Pedro, o CFP é uma certificação reconhecidamente global, feita de forma local, e ela utiliza de 6 principais passos para construir o plano financeiro do cliente, da pessoa, né? Então, você começa primeiro o escopo de compromisso, onde você estabelece relações, você faz o diagnóstico do investidor, do cliente, você faz análise, avaliação, terceira fase, você faz análise e avaliação dessa vida do cliente, que passa pela parte securitária, a parte de investimento, a parte de planejamento financeiro, a parte de tributário, sucessório e securitário. Aí a gente vai para a fase de determinação, ou seja, avaliei, analisei, vou determinar, determinou o que tem que ser feito, vamos implementar. E aí você vai buscar onde você vai implementar, em qual seguradora, em qual corretora, em qual mercado, e aí a sexta fase você entra para a fase de monitoramento, que aí é a fase que você começa a monitorar. Então, eu gosto de falar que as duas principais partes mais importantes do processo é um diagnóstico muito claro, e esse diagnóstico nunca acaba, parte mais importante, e a última fase que é a fase do monitoramento, porque é você ver se a rota está dentro do caminho. Porque como o mundo muda, o mercado muda, o monitoramento vai te ajudar a falar se o caminho que você traçou está de acordo com o que é a vida daquele cliente. E também se a realidade que o cliente está é a mesma que quando foi feito o diagnóstico. Então, são essas duas informações. Então, o CFP, ela é uma casa, né, uma escola que tem um protocolo e uma metodologia muito clara de como você construir um planejamento adequado à tua... Eu nem gosto de usar muito, até o CFP falando, não usa mais o termo aposentadoria, mas usa o termo de longevidade. Ou seja, quão longevo você vai ser. E aí suas finanças têm que estar de acordo com essa longevidade sua. Então, é um desafio, né, tanto profissional quanto para as pessoas, porque é um mundo totalmente incerto. Ainda mais para o Brasil. Você tem hoje e é um problema mundial isso, mas o Brasil é um caso bem específico, que a gente é uma população, um país subdesenvolvido, na onde existem estudos, né, que até 2040, hoje a cada seis pessoas que contribuem, 4 aproveitam dessa aposentadoria. 2040 isso se equilibra, 5 para 5, e 2050 isso se inverte. Então, se a gente pensar que em 35 anos a gente vai ter mais gente utilizando que gente contribuindo, como que essa conta vai fechar? Da onde vai vir essa reserva?
Então, o protocolo do CFP, o protocolo de processo de planejamento financeiro testado e validado, ele te ajuda a construir isso, né? Então, é mais uma certificação de um processo de planejamento financeiro, mais um selo de qualificação. E a gente já teve também uma redução na questão do valor ali da aposentadoria que tinha direito, né? Justamente uma forma de corrigir isso, né? Exato, João, sim. O governo, isso aí não é só Brasil, mas isso é mundo. Você vai trabalhar de duas formas. Primeiro é corrigir as exceções. O Brasil tem muito, aquele que tinha que aposentava com salário máximo, no teto e tal, então isso foi corrigido em alguns pontos. Segundo ponto é aumentar o prazo para você poder se aposentar. Então, antigamente com 30, 35, depois vai para 40, 45, e pode ter certeza que depois vai bater 45, 50 anos com a longevidade aumentando. Então, para a conta fechar, a principal função do governo é dar condições à sua população de sobrevivência. Então, se essa pirâmide se inverter, a gente vai ter sérios problemas. Legal, Portela. Eu acho que um ponto aqui que a gente pode levar de informação, você comentou o trabalho bastante amplo, né? Muitas vezes as pessoas ficam muito enviesadas a só a parte de investimento, mas o trabalho é bastante amplo. A gente que está na linha de frente aí com o investidor, principalmente os autônomos, eles têm uma preocupação a mais, é um público que mudou um pouco essa leitura, essa preocupação de longo prazo, né? Então, essa pessoa tem uma mínima vontade, mas muitas vezes é um dos erros que os investidores, os possíveis investidores, eles cometem, eles acabam ficando enviesados, não começam um projeto financeiro, né? Então, pelo público, eventualmente uma família, um casal de médicos, advogados, etc., empresários, principalmente empresários que estão olhando ali, poxa, a gente está num cenário semelhante ao que você falou, um cenário difícil quando você olha a nível global, o próprio cenário local bastante desafiador também. Para o investidor não manter nesse erro de não começar um projeto financeiro, não se estruturar para isso, né? O que você pode contribuir para o pessoal que está nos ouvindo com relação a isso, né? Poxa, eu sei que a economia real muitas vezes ela pode estar difícil nesse momento, mas eu preciso fazer alguma coisa para o meu futuro, né? Esses perfis eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência que você já teve, como você conseguiu despertar eventualmente um investidor que tinha preocupação, não sabia como começar, precisava de ajuda efetivamente, mas sempre ficava jogando para frente esse projeto e nunca começava. Acho que seria legal compartilhar um pouquinho dessa experiência que você tem e do que você viu que era um erro muito comum desses investidores, né, de ficar postergando esses projetos financeiros. É interessante, né, Alexandre? As dores que a gente tem, se você a gente comentou aqui, ela permeia todo ser humano. Eu gosto de falar que você tem duas formas de aprendizado, né? Pela dor ou pelo amor. O pessoal fala disso, né? Eu gosto de falar que as pessoas, a melhor forma é através do amor, né? E para isso acontecer, a pessoa começa a entender um pouquinho a ela, e aonde ela está e onde ela quer chegar. Então, o autônomo, vamos separar e classificar. O autônomo, ele consegue ter um pouco, ele começa a falar assim, cara, peraí, quem que é a máquina? Como é que eu sobrevivo dentro desse negócio? Porque se eu sou a máquina, essa máquina, ela tem um uso, um desgaste, normal, com qualquer máquina. Ao tempo, quanto mais eu uso, ela vai ter. E a única certeza que a gente tem é a velhice. A gente vai envelhecer. Então, quer dizer que se a gente envelhecendo, essa máquina, ela envelhece junto. A nossa capacidade de geração também envelhece. Naturalmente, se a capacidade da nossa geração envelhece, a nossa capacidade de retorno financeiro tende a ser diretamente proporcional à nossa capacidade de execução do trabalho. Então, o autônomo, ele consegue ter clareza que, poxa, nesse período de produtividade eu preciso ter uma reserva. Assim como um atleta, você imagina um jogador de futebol que vai ganhar dinheiro dos 15 até os 40. Ele praticamente se aposenta aos 40. Imagina o jogador de futebol parou aos 40 e vive até os 120. A curva ainda é muito mais inversa. Então, o sentimento vem da pessoa quando é despertado por algo, né? E aí vocês vão pegar aqui, a gente fala que tem 6 principais medos que o ser humano ele tem. Qualquer um de nós, né? Primeiro, muito simples, muito fácil, qualquer um tem, que é o medo da morte. A gente fala, quando estamos falando de seguro de vida, estamos falando, você está falando que eu vou morrer? É o primeiro medo, é o medo da morte. Eu morrer amanhã, o que acontece? O cara não... E a única certeza, né? É a certeza que a gente vai ter. Né? Outra coisa que o pessoal tem muito medo, o pessoal fala que ultrapassa até o medo da morte, que é aquele, o pessoal fala de medo em público, mas a gente fala que é o medo da crítica. Né? Então, ao estar dentro do podcast, você está dentro, geralmente você está vencendo um pouquinho desse receio.
Então, o ser humano tem o medo da crítica, o medo de ficar pobre, né? Tem o medo da doença, tem o medo de perder alguém e o medo da velhice. Então, esse medo permeia todos nós. A grande condição é qual ação você toma em vencer este medo. Né? Porque eles vão, você vai envelhecer, você vai morrer, você vai ser criticado, você vai ter alguma doença. Reflexão é se você vai continuar fazendo a mesma coisa para sempre, né? Ou se você vai tomar uma atitude ou não. Exatamente. Porque todos os seus medos, eles vão acontecer com você. E aí, é o hábito que você está construindo dentro disso. Então, sim, a informação e o conhecimento é um ponto importante para a pessoa estudar e levar, sim. Mas eu digo muito que o ambiente que você vive interfere muito na condição de que você vai buscar. Então, é de você se colocar à prova para isso, né? De você buscar informação. Então, o despertar vem, cara, peraí, se eu quero me tornar independente financeiro, eu tenho que estar em rodas de pessoas que estejam falando o mesmo assunto. Né? Eu tenho que estar buscando informações de mesmo assunto. Eu tenho que estar próximo das informações para me buscar alguma coisa, né? E aí, o Brasil tem uma situação que aí eu sempre falo, e vocês já ouviram isso. O Brasil tem América Latina, basicamente, né? Você tem uma situação que a gente foi criado numa condição de investimentos de uma literatura financeira muito europeia, americana, na onde você tinha o poder de compra da moeda mantido. Ou seja, o foco sempre foi muito, cara, ganho 10, gasto 8, guardo 2. Com esses 2 eu vou poder ficar independente se eu poupar 2 mil até o final da vida, até os 40 anos de poupança eu consigo fazer minha independência. Eu junto nisso aí, eu vou juntar aí 5, 6 milhões de reais, eu consigo ficar independente. Essa é a forma para quem ganha euro, para quem ganha dólar, e essa conta fecha. Mas no real, querido, essa conta não fecha. Não fecha porque, é só lembrar, há 20 anos atrás, com R$1 você comprava 10 pãezinhos, hoje você não compra a mesma coisa. Então, não dá. Você tem que aumentar o seu poder de compra. Você tem que aumentar o teu ganho financeiro para ser independente financeiramente. Não dá só para poupar. O poupar, ele é a segunda sequência. O primeiro é você ganhar. É loucura falar um negócio desse. Mas você tem que ganhar mais. Porque se você poupar 2 nesse ano, no próximo ano, você vai gastar mais. Então você tem que ganhar mais. Aí você ganha mais e você poupa mais. Que aí você vai aumentando a boca de jacaré. Você vai ganhando mais e vai gastando menos. Se você não ganhar mais, continuar ganhando a mesma coisa ou pouca coisa a mais e poupando, não fecha a conta. Então o despertar é ter clareza de qual mundo a gente vive e qual a informação financeira que vem para você, né? E aí a gente tem, logicamente, por exemplo, tem muito mundo nessa poupança, nesse recurso financeiro aplicado, que o Brasil, como tem várias formas de você investir esse dinheiro, as pessoas acabam tomando um pouco mais de risco, né? E é tomar cuidado com isso. Porque o Brasil, a parte de rentabilidade no país de renda fixa que ela tem hoje é uma loucura. Mas a gente volta novamente. Você vai ficar independente financeiramente em real, em moeda nacional? Daqui 20, 30 anos, quanto que vai estar valendo essa moeda? Então, é a reflexão que as pessoas vão estar buscando. Então, seja você profissional liberal, seja você funcionário, seja você empresário, é ter clareza de como vai estar a tua vida para frente. É imaginar isso. Lógico que a gente fala, né? Tem que ter um equilíbrio entre o viver hoje e viver amanhã. Mas é ter clareza da realidade que a gente vive, né? Que é, você tem que lutar pelo seu espaço, porque essa longevidade vai aumentar e você tem que ganhar mais ao longo do tempo. Legal, Portela, acho que até nesse mesmo gancho, cara, só para complementar, você que tem experiência aí basicamente desde 2008 no mercado, já teve, para quem não sabe, Portela empreendeu, tem um espírito empreendedor desde o início da carreira, já teve escritório no interior do Mato Grosso, então claramente é outra cultura. O brasileiro ainda é muito enviesado também no segmento imobiliário. É uma forma de se proteger, repassar a inflação. Não tem como dizer que investimentos imobiliários são ruins. Agora, como é que você levou e despertou, nessa mesma linha de raciocínio, a importância da diversificação de patrimônio, principalmente para quem é muito enviesado em imóveis, por exemplo? Bom, Alexandre, assim, como você vai falar de, por exemplo, no estado do Mato Grosso, que investimento imobiliário ele não é interessante? É um dos melhores retornos de investimentos que tem, o retorno imobiliário aqui dentro do estado. Isso é fato, né? Assim, o imóvel é uma ótima forma de se investir dentro do estado, né? Por quê? Porque a economia mato-grossense é dolarizada.
Então, o dólar saiu de 1 para 5, naturalmente você tem mais fluxo de grana e aqui melhora, né? Então, se você vai para o interior, como lá em Primavera, em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, é só ver o que é a pujança daquele negócio, daquelas cidades. Quando você começa a olhar dentro do próprio protocolo do CFP, você começa a olhar, bom, hoje está excelente, mas é como qualquer investimento, esses investimentos eles têm suas altas e baixas. O legal é, às vezes você tem vários imóveis, é um bom investimento, mas em algum momento você vai precisar de uma liquidez para isso, né? Então, é você diversificar para isso. E investir bem em imóvel, né, para todo mundo, você também tem que saber investir bem, né? Então, tem que saber como colocar, qual a quantidade do capital você alocar dentro desse investimento imobiliário, quantos por cento do seu patrimônio você colocar lá, se tiver alguma situação na tua vida, como é que você vai desfazer desse imóvel rapidamente. Então, você tem que ter um certo equilíbrio desse capital financeiro. Então, é ter clareza para cada investidor o que é melhor para ele, né? Então, tem para alguns investidores que são apaixonados no setor imobiliário, cara, a gente fala, continua, você é muito bom nisso, diversifica um pouquinho se você precisar de dinheiro ou precisar de comprar algum imóvel melhor, mas enquanto você tem grana para isso. Tem outros que falam, cara, não quero mexer em imóvel, não tenho paciência com isso, não quero, e você vai dar a orientação correta. Sempre o mais importante a gente fala é entender a cabeça do investidor, seus sentimentos, seu comportamento, para atender, né? Então, primeiro você se entender como investidor, como planejador, para depois você atender essa necessidade. Muito legal. E hoje, assim, até mesmo porque a gente bate muito na tecla do imóvel, até porque muitas pessoas também não têm o conhecimento ou acesso às informações de que tem outras formas de investir, diversificar. Hoje você acredita que a informação é algo que pesa nas possibilidades de acesso a outros tipos de alocação, outros tipos de acesso a investimentos como um todo? Com certeza, João Pedro. Eu acredito que assim, para quem vem do mercado que não existia informação, e aí vê as redes sociais e tal, hoje a informação é demais. Sim. Hoje você não tem que classificar qual informação é verídica, né? Até o Denzel Washington fala, se você vê muito jornal, você está mal informado, mas se você não vê nada, você está desinformado, ou seja, que situação que eu tô. Então, e desde lá a gente fala, né? Assim como você, tô indo na academia, eu quero fazer o melhor, você tem um personal trainer, quero ir no médico, quero cuidar do meu coração, você vai no cardiologista. Cara, vou montar minha casa e quero fazer um ambiente bacana, você vai no arquiteto. Todas essas profissões são profissões na qual você busca uma excelência no que você tem que fazer. Então, a informação é classificada muito pela condição técnica do que você está se propondo a fazer. Então, acredito que é o seguinte, a parte da informação ela é importante sim, é importante você estudar sim, mas tão importante quanto é importante da dedicação, da classificação dessa informação e do apoio, do ambiente, né? Hoje você, como esse podcast tá gravando, vai ter várias gente assistindo, você tem outros podcasts, você tem outros materiais, tem outros livros. Cara, mas quem vai estar do teu lado? Eu falo que hoje no cardápio de 200 pratos, você vai pegar qual você escolhe. O que você faz? Chama o garçom. Né? Qual a sugestão? Uhum. É de uma decisão. Então, quando parte da vida financeira é ter um plano. Eu falo, cara, peraí, né, cara, qual que é o plano para mim, João Pedro? Qual é o plano para mim, Alexandre? Aí você fica, qual que é o plano para mim? Porque o plano para mim é diferente. O plano do Alexandre é diferente do plano do João Pedro. Algumas coisas se combinam, mas é diferente, porque as vontades são diferentes. Então, dentro do processo de planejamento financeiro, a informação tem que estar lastreada no objetivo que a pessoa tem para ver se está adequado o uso das ferramentas do processo. Com certeza. E assim, hoje a gente tem um dado, até eu trouxe aqui, muito preocupante, digamos assim. Porque, de acordo com o IBGE, hoje apenas 1% da população mantém o padrão de vida na aposentadoria. Então, assim, é quase certo que a maior parte da população vai ter problema, né? Então, dessa questão, 46% depende de parentes, tá? 28% depende de caridade e 25% da população ainda tem que continuar trabalhando. Então, aí a gente vê a importância, a manutenção, a forma de levantar e procurar uma pessoa especialista ali de ajudar como um todo, né? E hoje, assim, como vocês trabalham com a questão de sonhos, objetivos dos clientes, até mesmo a questão de aposentadoria? Como é o processo ali como um todo?
João, se você somar o que depende de família com o que está trabalhando, eu estou falando que 71% das pessoas precisam continuar trabalhando depois que, tecnicamente, pensavam em aposentar. Imagina como é que fica essa pessoa, né? É um grave problema. Eu falo que isso vai ser um problema social e a própria ONU já colocou isso. Uma das 10 ações da ONU para o desenvolvimento social é a educação financeira. E vai ser um grave problema que o Brasil vai ter aí pela frente. Mas isso não é só o Brasil, tá? Se você for olhar o mundo, Europa, os Estados Unidos, vai ter isso, vai acontecer com o mundo está envelhecendo. Quando a gente fala do processo de planejamento, esses números são um carimbo do que está hoje. O que está para frente vai piorar. Então, o que a gente fala para os investidores? É fazer uma engenharia reversa disso. Quem chegou lá nessa fase, está precisando de 70% de trabalho, qual que era a expectativa que ele tinha? Vou continuar o que eu faço, que lá na frente eu resolvo. Chegou lá na frente, não foi resolvido, precisa continuar trabalhando. Agora, né? E ainda tem um cenário ainda, que para trás, eles tinham a expectativa que o filho, muito desses aí, que estão pagando, e alguns podem estar ouvindo, que o filho ia conseguir se manter e sair de casa. Muitos estão mantendo o filho dentro de casa, né? Agora você imagina para gente que tem essa, olhando para frente, você vai falar assim, cara, peraí, como que o custo de vida vai estar daqui 30 anos? Se a gente olhar para 30 anos para trás, o que aconteceu com o custo de vida nosso? Aumentou ou caiu? Aumentou absurdamente. Multiplicou. Né? Aquele cara, lembra do show do milhão? Com 1 milhão estava aposentado? Já era, né? E aí? Será que... Não, 10 milhões está aposentado. Cara, será que com 10 milhões hoje você estaria aposentado para daqui 30 anos? Então, assim, o que a gente faz é levar primeiro. Você leva a reflexão para ter clareza de futuro e horizonte para cada família. Primeiro, você tem, cada pessoa é única, cada família é única. Então, você tem clareza disso, para onde que ela vai chegar. E a partir desses objetivos, a partir dessas métricas, a partir dessa clareza que eles têm, você faz o acompanhamento. Então, a gente sempre fala, cara, acompanha, pega pela mão. Né? Então, tudo vem de tutoria, né? O guia, você pega pela mão, qual montanha a gente quer subir junto? Vamos subir essa montanha. E ali você começa a fazer o trabalho junto para ele. Então, você vai avaliando. Poxa, antes alguns não tinham filhos, passam a ter filhos. Os filhos eram mais novos, agora estão na época de ensino médio. Depois, alguns que estavam no ensino médio já estão na faculdade. E alguns que estavam na faculdade na expectativa. Bom, vai sair da faculdade, vai diminuir o custo. Sinto lhe informar que não diminui. Ele aumenta. Então, você tem uma capacidade técnica de você apoiar dentro desse desenvolvimento. Então, João Pedro, Alexandre, acredito que, assim, que esse número reflete a realidade de hoje, mas que para frente ele é muito mais preocupante. E aí, qual o nosso trabalho dentro disso? Seja como profissional, CFP, que é a carreira o Planejar coloca, seja como empresa, né, dentro das outras participações. É levar clareza para as pessoas desse processo de independência. Por quê? O Brasil vai continuar o que não vai mudar. Então a gente não tem essa... olhar 30 anos para trás, você vai ter uma ideia do que vai ser 30 para frente. O custo ele vai continuar aumentando. E aí, o que você vai fazer com essa realidade? Aí ajudar as pessoas a pensar, cara, como é que eu posso aumentar minha receita financeira? Como é que eu posso desenvolver? Como é que eu posso mudar minha realidade? Né? E ajudar o cliente nessas questões de você dar mais horizonte. Complementando, eu vi uma frase essa semana que ela dizia mais ou menos, poxa, uma reflexão, poxa, será que faz mais sentido eu ter dinheiro e não precisar, ou precisar e não ter, né? Acho que uma mensagem aí pro público que está nos acompanhando seria basicamente nesse sentido. E nessa linha de raciocínio, se a gente puder resumir, Portela, para encaminhar para concluir como funciona um planejamento financeiro familiar, que mensagem que você pode deixar no sentido de como que funciona um processo de planejamento financeiro na prática, resumidamente? Então, Alexandre, assim, sendo bem direto, primeiro começa tudo de objetivo. Ponto. Você tem que ter objetivo. O processo de planejamento você tem que ter um porquê. Individualizado, né? Você tem que ter um porquê, claro. Por que o Alexandre vai fazer o processo de independência financeira? Por que o JP vai fazer o processo de independência financeira? Então tem que ter um porquê importante, uma coisa que, para a pessoa é importante. Quando que é o momento que a maioria das pessoas começa a se preocupar do processo de planejamento financeiro?
Quando tá chegando. Quando tá Passa. chegando, ou Por alguma emergência. Quando aconteceu, passa por- né? aconteceu alguma coisa, Né? ou quando tem filho. Porque ele fala, cara, eu tenho uma responsabilidade aqui. Sim. Viram que são todos eventos externos? Então, quando você tem um porquê muito claro, você começa, cara, eu preciso disso aqui. Então, e aí a gente fala, lembra dos medos? Você vai procurar um processo de planejamento quando você tem uma doença. Quando você está envelhecendo. O próprio Covid recente ensinou muito nessa linha de raciocínio, né? O cara teve que passar por um problema, uma emergência, para começar a ter um planejamento, um exemplo mais recente para o pessoal. Quantas pessoas tinham patrimônios elevados e no meio do Covid, cara, como é que você vai fazer uma transmissão de patrimônio? A pessoa está internada, você não consegue fazer isso, vai pagar um imposto absurdo. Não dá mais para fazer seguro, já foi. Né? Tem uma informação aí que a parte de seguro de vida, tem 7% dos brasileiros não tem seguro de vida. Então, assim, depois tem que até corrigir esse dado. Mas eu acho que o processo, respondendo, é ter clareza do seu objetivo. Cara, eu quero ser independente financeiramente. Sim, todo mundo quer, quem não quer? Mas por quê? Por que é importante? Para conseguir um objetivo melhor para minha família, para eu ter uma condição melhor do que eu sou como profissional. Pô, porque eu quero viajar ao mundo. Cara, tem um porquê muito claro para você. Aí você começa a desdobrar a engenharia reversa aqui. Com um porquê muito claro, que aquilo te toca, te faz diferente. Você começa o processo de planejamento familiar. Pô, cara, é importante para minha família. Como é que eu vou estruturar isso aqui dentro? Pô, a renda minha com a da minha esposa, elas se somam, ela é separada. Cada pessoa vai ter tenho filhos exclusivos ou filhos em comum. Essa união, ela é uma união de comunhão total, parcial. Você começa a trabalhar com questões únicas. Essa família tem um sonho de colocar um filho no intercâmbio, tem um sonho de morar fora, tem um sonho de ficar aqui, tem um sonho de mudar de cidade, de local, de estado, de país. Ou seja, quando você tem uma clareza, você começa a construir você vai subir uma montanha, né? Como o próprio podcast fala, do guia. Você vai subir uma montanha, você procura quem? Uma montanha que você nunca foi. Vai procurar um guia. Um cara que, vai falar, vem cá pela mão. Seguinte, cara, amanhã tá falando que vai chover. Então você vai precisar de uma capa de chuva. Olha só, a nossa travessia vai levar 10 horas. Então a gente pode pegar chuva, como ao mesmo tempo pode pegar sol, pode faltar alimento, a gente vai ter que comer nesse processo. E aí o guia te ajuda dentro desse processo. Fala, olha, cara, acontecendo chuva, acontecendo sol, faltando alimento, tendo alimento, qual a roupa adequada para isso? E aí monitorando ele vai fazendo isso. Então assim, da onde parte isso? De um porquê muito claro. Então um objetivo muito claro. Então, assim, o que eu sempre falo, cara, quando que eu devo procurar? Quando você tiver um porquê muito claro para você. Se você não tiver um porquê, começa a buscar informação. Começa a participar para entender, para ter um pouco mais de clareza. Acho que esse é o caminho. Legal, Portela. E até nesse último ponto que você colocou, qual a importância para efeito profissional de um planejador financeiro? A importância de você ter um bom acompanhamento, monitoramento, que é o que você comentou. Às vezes a gente percebe que, principalmente o brasileiro, ele olha muito a curto prazo, muda direcionamento, muda decisões, uma coisa que às vezes você fala que com a pessoa, poxa, estou planejando pelos próximos 10 anos. Na verdade, ele está pensando em 5 implicitamente, né? O longo prazo do brasileiro é bastante relativo. Então, pela sua experiência, tudo que você já viveu, as famílias que você já acompanhou, como é que foi um pouquinho dessa experiência e a importância desse monitoramento e o próprio jogo de cintura ali, no bom sentido, em termos de adaptar aquelas mudanças da própria família ou do patriarca que seja? Alexandre, assim, Kahneman diz que assim, 95% das decisões financeiras são emocionais e não racionais. E a gente tende a achar que nossas decisões são racionais, né? Por isso que no livro dele, Sistema 1 e 2, ele coloca isso claramente. Quando você está fazendo um plano, a pessoa está ali naquele momento de vida, a gente tem que entender a cultura que a gente também está colocado. Então, aquele é o momento de zero que ela está com todas aquelas informações, então toda a fala dela está baseada nessas informações que ela tem naquele momento. Então, quando a gente está atendendo, a gente tem que ter clareza que ela está com aquelas informações naquele momento. Quando você muda de estágio, aconteceram eventos, a resposta dela àqueles eventos será diferente. Porque é um nível cultural. Cara, nós somos latinos, temos sangue, nós fazemos as coisas. Não adianta você falar que quer que o cara tenha um planejamento como o japonês, que é uma questão de honra seguir o planejamento, ou um planejamento como o inglês, que é uma questão de longevidade,
que é um mundo velho, né? Que já viveram... As heranças são heranças de muitos anos, de muitos séculos passados. No Brasil, se você for olhar a sua hereditariedade, você vai ter o quê? 3, 4. Lá o cara fala de uma longevidade, uma árvore genealógica de 10, 12 gerações. Então, assim, com clareza, é você saber que as coisas vão ter certeza. A única coisa vai mudar. E o planejamento vai mudar. Então, você tem que chegar e falar, cara, nós fizemos isso aqui e isso aqui vai mudar. O processo de planejamento financeiro não é para ser alguma coisa como escrito na pedra. O processo de planejamento financeiro é para ser um processo que naquele momento você construiu as bases para que, como guia, se chover, a gente tem esse guarda-chuva. Se fizer sol, a gente tem uma roupa mais fresca. Se faltar alimento, eu tenho um alimento para você. Eu falo que geralmente falo assim, ó, emocionalmente não tem como te proteger. Porque isso é com você. Agora, financeiramente tem como. Então, aí a gente faz esse bate-bola. Então, assim, é falar, cara, vai mudar. Tá vendo esse planejamento financeiro que a gente fez aqui? Ele vai mudar. Mas por que você está fazendo? É porque hoje a fase é essa aqui. Por isso que a gente tem que monitorar. O negócio chega lá, vamos pegar, falando do esporte, a gente gosta bastante de esporte. Cara, seu físico vai ser o mesmo durante 30 anos? Não, vai mudar bastante. Você tem um personal trainer que tá do teu lado, tá treinando todo dia a mesma coisa. Teu físico vai ser a mesma coisa? Não. As respostas tuas não serão outras. Então, o que está sob um controle de um processo de planejamento financeiro? Emocional? Somente os dados técnicos. Somente é o seguro, é o cálculo que você faz de margem, de variação de taxa, é quanto que você calcula a pessoa pode poupar. São as variações que você coloca ali dentro. No próximo ano, por isso que o monitoramento é importante, para ter clareza do check que você está fazendo dentro do processo. Então é não colocar na pessoa que assim, ó, cara, eu tenho certeza que vai mudar. E tá tudo bem, o processo, o CFP funciona para isso. O planejamento financeiro, ele funciona para entender as mudanças. Né? E aí entender a cultura que a gente vive. E aí tem um ponto muito importante que eu geralmente falo para o pessoal, não se culpe. Porque muita gente fala, cara, eu saí do processo. Cara, não se culpa. Não coloca o peso nas costas mais que lhe deve. Faz parte. Faz parte do processo. Se você juntou dinheiro e em algum ano não está sendo legal, faz parte. Sim. Faz parte do processo. Por isso que você faz a parte do planejamento financeiro. Né? E a vida é assim. Então, quando você começa esse culpamento, você começa a ter um trabalho com as finanças de forma diferente. Então, você começa a lidar com a vida financeira de forma diferente. E esse eu acho que é o trabalho maior do próprio profissional. É saber a forma de você lidar com essas finanças. De ser uma coisa muito mais próxima, de cara, tudo bem. Se no ano não for legal, tá tudo bem. Cara, vai ser difícil esse ano, vai ter um ano, vai ter 2 anos, que a gente tem certeza que está no Brasil que não vai ser fácil. Mas que você tem um plano para isso. Como qualquer fase da vida. Né? Lembra lá dos medos? Sim. Eles vão acontecer. Então, o processo de planejamento ele vai diminuir o impacto dessa dor emocional através do lado financeiro. Se morrer e você tiver um seguro e alguém da sua família fez o seguro de vida, emocional não tem como, mas o financeiro diminui o impacto. Se você ficar velho e você tiver uma previdência, tem como você diminuir a dor de ficar velho? Não tem como, mas você vai estar melhor. Se você ficar doente, mas recebe um seguro por causa da tua doença, que for uma doença grave, você fica melhor? Fica. Se você foi criticado por alguém, mas você está com a tua conta bancária cheia, fica chateado por causa disso? Se teu amor, você perdeu alguém que você amava, mas você está trabalhando e conquistando sua independência financeira, faz parte. Então, quando você começa a ver os medos, você começa, cara, como é que eu trabalho isso aqui? Por isso que a gente fala, emocionalmente não tem como. Agora, financeiramente você trabalha. Então, acho que a grande função do profissional é ajudar o cliente a fazer essa travessia de uma vida que não é fácil. Acho que até um ponto, Portela. Acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho que o planejador financeiro ele não vai fazer o trabalho sozinho. Então, a disciplina do próprio investidor ela é bastante importante, né? Se ele chegar, fizer uma primeira reunião contigo falando, eu estou pensando em trocar de carro daqui 3 anos, estou pensando em vou separar essa quantia para investir mensalmente, vou fazer minha proteção, minha gestão de risco, os seguros, etc.
enfim, fez o planejamento contigo, mas primeiro, se ele não tiver disciplina, se daqui 2, 3 meses ele já mudou de ideia, já quer comprar um carro que ele nem imaginava que ele queria mais, já quer comprar, antecipar a casa, qual o peso aí, a importância desse investidor também ter a disciplina do lado de lá para não ficar naquela, poxa, eu mereço, eu tô na fase aí de antecipar todo aquele planejamento que a gente vinha fazendo junto. Essa disciplina também é importante, certo? Com certeza, Alexandre. Eu digo assim, a primeira frase que lembra do escopo de compromisso, Sim. que é a primeira etapa. No escopo de compromisso a gente fala assim, ó, o sucesso dessa relação está diretamente proporcional a ambas as partes. Ou seja, o sucesso dela vai estar relacionado ao comprometimento, tanto seu quanto meu. É você contratar um personal trainer e falar, cara, eu tô com 100 quilos e me ajuda a bater 70 quilos. Te ajudo, vamos começar. Então, ó, a gente vai fazer esse plano. Dá 3 meses, você muda a dieta, para de ir no treino, era 5 vezes na semana, você começa a ir 2, o que acontece com o plano? Mesmo que o personal tá lá, sucesso, se a pessoa não executa, não vai rolar. Só que aí a diferença do profissional ali, ou do médico, ou do arquiteto que também organizou e a pessoa mudou, é que o planejador, ele consegue estar um pouquinho perto e entender a base emocional. Porque ele está entendendo a relação da vida que a pessoa tem. Às vezes, cara, se o cara, pô, só combinou que fosse uma coisa, daqui 3 meses mudou, você vai avaliar, cara, por que você mudou? Às vezes o comportamento, que, cara, foi uma questão de um carro, você tem que entender o porquê. Às vezes tá tudo bem. Qual o impacto disso no todo, na floresta? Você sempre fala, cara, tem uma floresta, qual o impacto disso na floresta? Cara, é uma árvore. Cara, essa árvore, esse impacto nesse momento, interfere o todo? Muito pouco. Cara, tudo bem, não se crucifica. Ah, interfere muito, porque, pô, daquele dinheiro que foi pegar o carro, pegou no cheque especial e tal, aí você tem que falar, meu, ó, tá dando problema aqui. Mas é sem ser ferro e fogo. Acredito que, assim, também aí tem a fase. Uma coisa é você fazer um processo planejador com 30 anos, outra coisa com 40 anos, outra coisa com 50, outra coisa com um cara de 60. Né? Outra coisa é, o cara vai comprar um carro, mas está com uma reserva 10, 15 vezes, está bem investido, aplicado e mudou. Tá tudo bem. Ah, não, o cara já está no cheque especial, está tendo um problema e fez isso. Opa, cara, tem um red flag ali, você tem que dar uma atenção. Então, acho que assim, não penso que o diagnóstico é o melhor caminho dentro desse processo. É entender com clareza o que levou a tomar essa decisão diferente do plano. Porque falando que, pô, é certo ou errado. Legal. Muito bom. Eu acho que isso ajuda a ter uma clareza ali para o pessoal que está ouvindo a gente, né? O ponto de importância a iniciar, começar a procurar e ter alguém do lado ali para começar a estruturar tudo isso, né? Um profissional bem amparado ali, bem acompanhado, automaticamente vai ajudar muito a pessoa no longo prazo. É igual o médico, você vai procurar, igual você comentou, você vai procurar um médico, você vai procurar um profissional. Então, isso mostra a importância, ao meu ver, ali, de ter alguém acompanhando. E acho que a gente vai partindo aqui pro encerramento, né? Então, Já deve ter um tempo aí que eu falei que a gente estava encaminhando pro encerramento, mas quando a conversa é boa, a gente prolonga mesmo. E, assim, eu queria deixar um recado a ponto de que a gente iniciando esse planejamento, né, de o guia financeiro, começar a ter o conteúdo aqui junto com vocês, trazer diariamente não, quinzenalmente, né, conteúdo junto com vocês, a ponto de que vai evoluindo, temas diversos e agregando cada vez mais ali para o planejamento de vocês. Então, e guiando no acompanhamento junto com vocês, igual o próprio nome diz. E agradecer aí o Alexandre, agradecer o Portela por ter vindo aqui, acompanhado, trocado essa ideia com a gente. Acredito que possa ter agregado bastante aí com o pessoal. Legal, obrigado Portela, obrigado João. Começo de um projeto, eu acho que foi uma ideia bem legal, uma ideia que a gente vai levar bastante informação para muitas famílias. Acho que é legal até a gente criar algo novo, mas vamos criar uma interação para o pessoal que estiver acompanhando, o pessoal que realmente gostar ali, até para nos darem um feedback do que estão achando, eventualmente se tiverem dúvidas, perguntas. Eu acho que é nessa linha de raciocínio a gente construir essa
esse legado, essa informação, né? Informação de qualidade com pessoas experientes, igual o caso do Portela. Obrigado, Portela. Obrigado, João. Algum recado que você quer deixar pro pessoal aí, Portela? Primeiramente, agradecer, parabenizar vocês aí pelo projeto. Acho que essa dedicação na carreira e na vida, sempre falo que não é só finanças, só dinheiro, mas é sim o propósito de vida. Isso aí é muito gratificante, de ajudar as pessoas a transformar a vida, né? Então, o podcast, parabéns aí pelo projeto. Acho que tem que expandir mais isso aí, usar mais essa ferramenta, colocar mais o coração nesse meio. E agradecer também o pessoal aí do podcast, aí da Folha 360, tá preparando espaço pra gente. Falar que a Tutas Participações aí está em espaço aberto, tanto para o investidor, para consórcio, seguros, investimentos nacionais, internacionais. A gente também trabalha com o produtor na parte da Rede Agro. Então, é procurar tudo que, quando pensar em dúvida financeira, pensar em uma ideia, tiver alguma coisa na cabeça, cara, como é que eu tô com dúvida de parcelamento, de compra de imóvel, eu tô com alguma dúvida, procurar a gente lá. Porque o nosso objetivo, de fato, a gente fala, né, é se aproximar a independência financeira do cara para cada vez mais perto. Então, só resta agradecer aí e pedir a Deus que continue esse plano de vocês aí dando certo e que mais pessoas possam ser acertadas aí por vocês nesse processo de planejamento financeiro. Parabéns. Maravilha. E, Portela, como é que o pessoal pode te encontrar e queira entrar em contato, trocar uma ideia com você? Então, vocês sabem que eu sou meio low profile nisso, então tem o LinkedIn lá, o José Leão Portela. Prometo que ainda eu abro o Insta para todos ali, mas pode mandar mensagem por lá que a gente vai estar no LinkedIn conversando com a turma lá. Maravilha. Alexandre, como é que o pessoal te encontra? Instagram, @AlexandrePDES. Um pouquinho difícil, mas é isso aí. LinkedIn, Alexandre Souza. A gente está lá participando também pelo LinkedIn. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. O WhatsApp está no Instagram também. Meu contato direto. Maravilha. O pessoal pode me encontrar também ali através do Instagram, o JPO Investimentos. E lá vai ter um direcionamento também para caso queira conversar, chamar, trocar uma ideia diretamente no Insta. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos aí e até mais. Valeu.